Num ato de amor sem tamanho, Deus mandou o seu único filho, Jesus, para o mundo. Ele não nasceu num palácio, não. Ele nasceu numa simples manjedoura. Jesus veio para cumprir o plano perfeito de Deus, para nos livrar do pecado e nos dar de presente a vida eterna. Desde o comecinho, a vida dele teve um propósito divino: guiar a gente de volta para o Pai. Muita gente esperava um Messias poderoso, tipo um rei que ia libertar Israel do domínio romano. Eles queriam um líder político, alguém para trazer de volta a glória de Israel. Só que o plano de Deus era muito maior e mais profundo do que eles podiam imaginar. Jesus veio oferecer uma libertação diferente, uma libertação do pecado e da morte. A mensagem dele era de amor, perdão e esperança. Ele se aproximava dos pobres, dos doentes, dos perdidos e dos esquecidos. Jesus oferecia a eles compaixão, cura e uma vida nova. Mesmo com a mensagem de amor e esperança que ele trazia, Jesus foi rejeitado por muitos. Tinha gente que não conseguia entender os ensinamentos dele, tão diferentes das tradições religiosas da época. Outros se sentiram ameaçados pela sua autoridade e poder, que colocavam em xeque as estruturas de poder da época. Os líderes religiosos, principalmente, viram em Jesus uma ameaça ao poder e à influência deles. Eles se recusaram a aceitar que ele era o Messias e fizeram de tudo para prejudicá-lo. Eles o acusaram de blasfêmia e colocaram o povo contra ele. Mesmo com a rejeição, Jesus continuou amando. Ele nunca desistiu da sua missão. Mesmo quando enfrentou oposição e perseguição, ele continuou curando os doentes, perdoando os pecadores e anunciando a verdade do reino de Deus. Jesus, o Filho de Deus, viveu entre nós com humildade e compaixão. Ele não veio para ser servido, não, ele veio para servir e deu o exemplo perfeito de amor abnegado. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, um ato de humildade que mostrava que ele estava disposto a servir a todos. Ele se importava com os marginalizados, os doentes, quem estava sofrendo. Jesus via a dignidade em cada pessoa, não importava a classe social ou o passado. Ele desafiou as normas sociais quando abraçou os pobres, comeu com os pecadores e deu esperança para os rejeitados. Jesus nos ensinou a amar nossos inimigos, perdoar uns aos outros e viver servindo. Ele nos chamou para seguir o exemplo dele e ajudar quem precisa, mostrando o amor de Deus em ação. Lá no Antigo Testamento, Deus prometeu que ia mandar um Salvador. Essas profecias apontavam para a chegada de Jesus, o Messias prometido. O nascimento, a vida, a morte e a ressurreição dele cumpriram as antigas profecias, provando que ele era o Filho de Deus. Jesus nasceu em Belém, como o profeta Miqueias falou. Ele foi traído por 30 moedas de prata, cumprindo a profecia de Zacarias. Ele foi contado entre os bandidos, como Isaías tinha falado. E ele ressuscitou no terceiro dia, exatamente como estava escrito nas Escrituras. Na cruz, Jesus carregou o peso dos nossos pecados. Ele se tornou o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por meio da morte e da ressurreição dele, Jesus nos reconciliou com Deus, abrindo o caminho para o perdão e para a vida eterna. Jesus, mesmo sofrendo na cruz, pediu perdão para quem estava crucificando ele. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, ele implorou. Que demonstração de amor e perdão sem igual! Jesus nos ensinou a perdoar uns aos outros, assim como ele nos perdoou. Ele mostrou que perdoar não é fraqueza, mas sim força. É uma escolha que a gente faz de se libertar da mágoa e do ressentimento, abrindo o nosso coração para a cura e para a reconciliação.